Olá, boa tarde. A gente começa agora uma edição especial do De Olho no Voto, aqui na TV Brasil Central. Hoje, 28 de outubro, os brasileiros definem quem vai ocupar o cargo de presidente da República pelos próximos 4 anos. Durante meia hora, nós vamos mostrar as principais notícias sobre o segundo turno das eleições aqui em Goiás. E a gente começa indo ao vivo até a sede do TRE, aqui em Goiânia, onde está a repórter Rafaela Bernardes. Boa tarde, Rafaela. Como foi o início da votação aqui no estado? Boa tarde, Enzo. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Brasil Central. Nós voltamos a falar ao vivo aqui da sede do Tribunal Regional Eleitoral, que fica aqui na Praça Cívica, no centro de Goiânia. Nós estamos aqui durante toda a manhã acompanhando a movimentação nesse dia de eleições aqui no estado de Goiás e também em todo o Brasil. Às 10 horas da manhã, o TRE concedeu uma coletiva de imprensa, onde foi informado que até às 10 horas, 45 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas no estado de Goiás. Dessas 45 urnas, 12 foram substituídas aqui em Goiânia. Ainda na coletiva, o TRE afirmou que no primeiro turno, o órgão recebeu cerca de 3.000 ligações de eleitores que buscavam informações sobre o local de votação e também que tiravam algumas dúvidas. Até às 10 horas da manhã de hoje, o número de ligações recebidas foi de 300 ligações, ou seja, 10% do número de ligações que foram recebidas no primeiro turno. O balanço do TRE é que esse segundo turno de eleições está ocorrendo tranquilamente aqui no estado de Goiás, é um balanço positivo. O eleitor não está enfrentando filas nos locais de votação e a votação está sendo bem rápida, de acordo com o TRE, de 5 a 10 segundos. Além do balanço do TRE, temos também o balanço Ezio Barbosa, ele que é o responsável pela Operação Eleições 2018. Boa tarde, coronel. Qual que é o balanço da Polícia Militar até agora para esse segundo turno de eleições? Bem, até o presente momento nós continuamos com a materialização da nossa expectativa durante o planejamento, que é de muita tranquilidade. Tivemos o registro de apenas 8 situações fora da normalidade durante a manhã, somado com o registro que tivemos ontem. Então, nós temos até esse momento 9 situações de ocorrência registradas em todo o estado de Goiás. Então, são 246 municípios, 5 cidades onde nós temos eleições para prefeito, em conjunto com a escolha do nosso presidente, onde nós temos, então, uma situação de muita tranquilidade, com poucos registros, e esperamos que continue também assim no decorrer de todo o pleito. Coronel, teve uma ocorrência que chamou a atenção, que foi ontem à noite. O que foi essa ocorrência? Bem, essa ocorrência foi uma situação em Davinópolis. 3 indivíduos foram flagrados pelo policiamento fazendo a divulgação de uma pesquisa falsa, espalhando panfletos pela cidade na modalidade de derrame. Então, se aproximavam do ponto de votação e faziam o derrame desses panfletos. Ao serem identificados pelo policiamento, eles tentaram empreender fuga, foram acompanhados e durante essa perseguição eles tentaram se desfazer do material, mas na abordagem foi apreendida uma munição de pistola calibre 380, R$ 2.432 e o material que foi dispensado durante a fuga, ele foi reavido pelos policiais e encaminhado também com os autores para a delegacia de Catalão, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra 2 desses indivíduos. O terceiro foi ouvido apenas como testemunha, mas eles se encontram à disposição da Justiça Eleitoral. Coronel, quantos policiais militares trabalham hoje nessa operação eleições e esse trabalho vai até que horas? Vai, inclusive, depois que o resultado final for divulgado? Sim, hoje nós temos diretamente envolvidos com a guarda de urnas e a segurança no local de votação aproximadamente 5.000 policiais. Outros 3.000 policiais que estão no policiamento regular e em todas as nossas especializadas, as modalidades de policiamento especializado que se encontram de prontidão para atendimento de qualquer demanda da nossa sociedade. O policiamento ele se prolonga até o final da votação, nos pontos de votação, mas encerrada a votação ele
se avança também para o período de apuração e, posteriormente, para acompanhamento de todas as manifestações que vierem após, em termos de comemoração, finalizada a apuração. Então, o nosso trabalho ele é de atendimento à sociedade, de garantia de ordem e paz durante e depois do pleito, para que todos possam vivenciar essa festa da democracia. Muito obrigada, Coronel, pelas suas informações. Enzo, uma última informação. Durante a coletiva aqui no TRE às 10 horas da manhã, o TRE afirmou que às 3 horas da tarde haverá uma nova coletiva com relação à apuração dos votos. 5 horas as votações serão encerradas e as apurações já começam. Mas a divulgação do balanço dessas apurações só começa às 7 horas da noite. Então, só às 7 horas da noite, o TRE começa a soltar as parciais da apuração dos votos para presidente do Brasil. É a TBC de olho no voto. Ok, Rafaela, muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta. E nós aqui na TV Brasil Central, às 7 da noite, vamos estar acompanhando com a segunda edição de Olho no Voto. E como o coronel disse, clima de tranquilidade, não estamos tendo problemas com segurança. E pela manhã aqui em Goiânia, o clima foi de tranquilidade em 2 grandes colégios eleitorais visitados por nossa reportagem. Vamos ver. De acordo com o TSE, o estado de Goiás, nestas eleições, tem mais de 4.454.000 eleitores aptos a votar. O maior colégio eleitoral é Goiânia. A capital concentra 977.479 eleitores. Muitos optaram por comparecer à sessão eleitoral pela manhã. Apesar da movimentação no Colégio Marista, onde votam cerca de 4.000 pessoas, o clima era de tranquilidade. Ao contrário do primeiro turno, não houve longas filas. E os eleitores conseguiram registrar o voto em menos de 1 minuto. E hoje nós estamos bem tranquilos, o eleitor está bem tranquilo, é só dois candidatos, né? Isso agiliza o processo. Então a eleição está sendo bem tranquila, não estamos tendo fila, né? E com isso a gente solicita os eleitores que venham votar mais cedo também, para garantir todo o processo, né? E o eleitor está gastando menos de 1 minuto, é questão de segundos para estar votando. Depois da sensação de dever cumprido, a esperança agora é de dias melhores, seja qual for o resultado. Acredito que vai ser um dia de passividade e a vitória tem que ser do Brasil. Nós esperamos um Brasil melhor. Espero que meu candidato ganhe, né? E nós tenhamos realmente uma mudança grande nesse país. Deus está no controle, eu creio que ele fará o melhor. Quem demorou um pouco mais na zona eleitoral foi o prefeito Iris Rezende. Ele foi categórico ao responder em quem votou. Eu passei toda a campanha sem me manifestar e me acho no direito também de continuar em segredo o meu voto. Independente de quem vença no segundo turno, ele revela o que espera do próximo presidente. Nós esperamos é que aquele que hoje, ou aqueles também, eleições para governadores pelo Brasil lá fora, que aqueles eleitos no dia de hoje, que é o turno final, entendam a responsabilidade que recai sobre os seus ombros os votos recebidos no dia de hoje. O mesmo cenário de tranquilidade se verificou no Colégio Ateneu Dom Bosco. O maior colégio eleitoral de Goiânia conta com 10.000 eleitores. O policiamento foi reforçado no local e as filas fluíram com rapidez. E no Brasil, 19 municípios também vão eleger durante este segundo turno prefeitos e vice-prefeito. Mas Goiás é o estado que mais tem cidades que passam por essa situação. Ao todo são 5, em Davinópolis, Divinópolis de Goiás, Planaltina, Serranópolis e Tuverlândia. Além de votar no presidente da República, os eleitores também têm que escolher os representantes locais. Essa eleição suplementar é realizada nesses municípios porque os políticos eleitos em 2016 foram condenados eleitoral ou criminalmente por abuso de poder político, compra de voto ou cassação de mandato. E a Constituição brasileira completou neste mês 30 anos. No dia 5 de outubro, depois de 2 anos de trabalho parlamentar com deputados e senadores, foi
promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida como Constituição Cidadã. Quem conta essa história pra gente é Marcelo Labeca. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Congresso Nacional, Brasília, 5 de outubro de 1988. O dia ficou marcado na história do Brasil quando o então deputado federal Ulisses Guimarães declarou promulgada a nova Constituição Cidadã do país. Declaro promulgada. A Constituição Federal é um conjunto de leis e diretrizes que determinam os direitos e deveres de cada um dos cidadãos e das instituições existentes no país. Em resumo, é a lei suprema que, neste momento, traz a garantia da permanência do regime democrático no Brasil. Naquele momento, a chamada Carta Magna tinha 315 artigos, 573 parágrafos, 934 incisos e 188 alíneas. Entre alguns pontos de destaque, a igualdade de direitos e obrigações para homens e mulheres, a livre manifestação do pensamento e a função social da propriedade. Para o secretário de Segurança Pública de Goiás, que na época era senador e foi um dos 21 representantes goianos na Assembleia Constituinte, não faltam críticas ao documento. É uma Constituição que deu muitos direitos e não exigiu deveres em troca, o que absolutamente é impossível de fazer com que isso funcione na prática, né? Apesar das críticas, o ex-senador destaca como positiva a participação da bancada goiana na elaboração do documento e cita alguns avanços importantes para o cidadão brasileiro. Eu diria que, positivamente, a separação dos poderes e o voto direto. São dois itens bastante democráticos, bastante positivos da Constituição. O presidente da Saneago, Jales Fontoura, que foi deputado constituinte por Goiás, também tem críticas ao tamanho da Constituição, que ganhou cerca de 100 emendas nestes 30 anos, mas reconhece a importância do documento como marco zero da democracia no Brasil. A Constituição foi o início verdadeiro, real da democracia brasileira. Ela, através das regras, da participação de todos, os grupos de pressão, as instituições, houve uma participação intensa e aí foi feito um pacto. As pessoas aceitaram que o sistema democrático é o melhor para o país. Para o ex-governador e senador por Goiás, Maguito Vilela, que também foi deputado constituinte, a Carta Magna do país representou um grande avanço para o cidadão brasileiro. Ele lembra que, apesar das diferenças ideológicas, os parlamentares que elaboraram o documento tinham uma convivência harmônica no Congresso Nacional. Os políticos de todos os partidos políticos, eles se entendiam muito bem. Por quê? Porque todos queriam uma Constituição democrática. Para Maguito Vilela, a Constituição deve passar sim por algumas adequações, mas isso não significa começar do zero a elaboração de uma nova Carta Magna para o país. E até hoje ainda precisa de novas adaptações na Constituição brasileira. Por quê? Porque surgiram novas ferramentas tecnológicas, novas áreas do direito, e é lógico que em 30 anos muita coisa muda, e você também tem que mudar a Constituição. Quem tem a mesma linha é o doutor em Direito Constitucional e Sociologia, José Querino.
Ele também destaca a importância da transição entre o regime militar e o democrático e, apesar do grande número de emendas, faz uma avaliação positiva da nossa Constituição Cidadã. O que nós tivemos foi um longo processo onde a sociedade se organizou, se motivou novamente e especialmente discutiu a necessidade de termos uma Constituição a partir de um processo político onde fosse legitimado pela sociedade. Viva a Constituição de 1988! E no próximo bloco, a gente continua a acompanhar a votação em todo o estado nesse segundo turno. E nós também vamos conversar com um especialista em direito digital para falar sobre a influência da internet nessas eleições. Continue com a gente, é a TBC de Olho no Voto. Estamos de volta com De Olho no Voto, aqui na TV Brasil Central. Os dois candidatos à presidência nesse segundo turno registraram voto na manhã desse domingo. Jair Bolsonaro, do PSL, votou acompanhado da esposa e em uma escola na Vila Militar em Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 9h30 da manhã. A segurança do local foi fortemente reforçada e, desde que a sessão foi aberta, soldados da Polícia do Exército revistaram todas as pessoas que chegaram no local para votar. Bolsonaro não deu declarações. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, votou em uma escola da Zona Sul de São Paulo. Haddad também chegou acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad. Houve o início de confusão na porta do local durante a chegada do candidato, em que apoiadores de Bolsonaro gritavam palavras de ordem e artistas cantavam a favor de Haddad. Ao mesmo tempo, acontecia um panelaço nos prédios do entorno. A polícia interveio e separou os dois grupos. E as mídias sociais estão, de fato, influenciando nessas eleições? Essa pergunta muita gente está fazendo, mas ainda não existe uma resposta concreta. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o advogado especialista em direito digital, Clayson Gomes Ribeiro da Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, advogado. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Enzo, e esse é um assunto muito importante a ser tratado, principalmente nessas eleições, que é a questão das redes sociais, a influência que isso traz para nós hoje em dia. Pois bem, aquela pergunta que a gente sabe que ainda é difícil ter uma resposta, mas, na sua opinião, as mídias digitais influenciaram? O resultado que nós vamos saber lá por volta das 7 e pouco da noite, terá o dedinho da mídia social, do WhatsApp principalmente? Eu acredito que as mídias sociais, elas influenciam sim, porque hoje em dia nós temos à mão tablets, smartphones que nos trazem informações de forma instantânea e elas vêm a cada dia mais possibilitando que nós venhamos a consumir informações, tanto informações verdadeiras quanto informações falsas, infelizmente. Tá, e é uma pergunta difícil, mas como separar o joio do trigo e como fazer para saber se a informação é verdadeira ou falsa? Exatamente, isso é um ponto que hoje traz um grande problema para nós, saber se essa informação ela é nitidamente verdadeira ou se ela é nitidamente falsa. Nós temos que buscar essas informações em sites oficiais, buscar essa informação verdadeiramente em outros meios de comunicação e também tem possibilidade em algumas redes sociais, no caso do WhatsApp, que ela traz ali aquela informação que ela acima dela está escrito encaminhada. Então, assim, a gente tem que buscar essas formas de verificar se ela realmente é verdadeira ou não. Tá, você até citou aí, encaminhada. Então, seria um caminho para a gente, sem fazer jogo de palavras, é lógico, claro, para começar a detectar a origem dela para chegar a uma hipótese, caso seja mentirosa, criminosa, né? Se está mentindo é crime. Exatamente. E se a informação for mentirosa, a pessoa estará cometendo crime e principalmente hoje, nesse período de eleição. A lei de eleição, ela veda que seja feita essa divulgação dessa informação.
Tá, vamos falar, estamos entrando agora no aspecto mais da legislação. Pois bem, o fenômeno internet é novo, como a própria internet, né, de mídias sociais e principalmente o WhatsApp. Há 2 anos atrás, eleições para prefeito, vice e vereadores, nós não víamos o que está acontecendo esse ano. Pois bem, e a gente fala que no Brasil a legislação, o poder legislativo é lento, é moroso. Já existe uma legislação adequada para punir quem cometer crime eleitoral via WhatsApp, via mídias sociais? Infelizmente, hoje ainda não existe uma legislação apta a estar criminalizando esse tipo de conduta, mas há uma tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional de que vai se criminalizar esse tipo de conduta, só que a lei das eleições, ela prevê ali a utilização da internet, né? A utilização da internet como meio de divulgação... Essa lei de 97. Exatamente, a lei 9.504 de 97. Então, assim, essa lei, ela permite a utilização da internet, a veiculação dessas notícias, mas ela ainda não traz aquela carga punitiva. Mas, se nós dermos ali uma interpretação extensiva, é possível sim estar utilizando essa lei para esse fim. Você pode citar um exemplo como que poderia ser essa aplicação extensiva? Claro. Por exemplo, essas informações que estão sendo veiculadas por meio de Facebook, por meio da rede social WhatsApp, ali sim, a pessoa tendo conhecimento dessas informações, ela poderia levar o Ministério Público Eleitoral também poderia levar ao conhecimento da polícia para que seja tomadas providências cabíveis. Então, por exemplo, digamos que eu receba no meu WhatsApp um encaminhado dizendo que o candidato A é isso, o candidato B ou o candidato B é aquilo, que cometeu alguma coisa que não é verdade. Se eu divulgar isso, eu posso estar cometendo um crime. Sim. Tanto quanto distribuir santinho na porta de colégio eleitoral. Sim. Principalmente hoje, no dia da eleição, é crime e a pessoa pode ser punida por isso. Tá, mas como é que vão descobrir se é uma coisa muito privada, né? Aí é que tá. A pessoa, ela tem o dever de informar as autoridades públicas em relação a isso, de informar que ela está recebendo essa informação e dela também registrar uma ocorrência, uma denúncia ali no próprio site do TSE. Agora vamos pegar, falamos agora, mostrando uma reportagem do Marcelo Labec, excelente reportagem sobre os 30 anos da Constituição Federal. Na Constituição, lá no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, fala da liberdade de expressão. Pois bem, havendo algum controle nessas mídias sociais, na legislação, não seria censura? Seria uma forma de censura, porque hoje nós temos o direito de informação, nós temos o direito de apresentar essa informação, de divulgar essa informação. Só que essa informação nós temos que tomar o cuidado porque ela tem que ser de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição, entendeu? Então, assim, nós precisamos, sim, nós temos o direito, sim, a garantia, sim, de veicular essa informação, de propagar essa informação, mas desde que ela seja correta. Então, reforço, nós precisamos, sim, verificar a origem dessa informação e também precisamos verificar se essa informação ela é verdadeiramente correta ou não. Uma última pergunta, polêmica, muita polêmica foi criada durante esse processo eleitoral sobre a urna eletrônica. Na sua opinião, a urna eletrônica, ela é mais vulnerável do que o simples voto antigo no papel? Na verdade, a urna, ela é um instrumento hoje mais seguro do que a utilização do papel. A urna, ela é uma máquina, como todos nós sabemos, ela é uma máquina que ela pode apresentar alguns erros, mas hoje ela traz uma carga de veracidade, uma carga de completude em relação ao voto do papel. E devemos lembrar que a lei das eleições, ela prevê também ao final da eleição que seja ali emitido um boletim de urna em que se registrará o início e o término da votação, se registrará os votos ali também e será assinada pelos mesários e o presidente da sessão. Então a gente pode dizer rapidamente que quem for eleito hoje vai ser eleito sem se preocupar com possibilidade de alguém pedir impugnação por problema de fraude em urna. Não tem... A possibilidade é pequena. Esse assunto é discutível judicialmente, é discutível também administrativamente, mas ela traz uma carga de segurança muito maior do que a votação por meio do papel.
Perfeitamente. Agradecemos muito a sua disposição, ter vindo aqui em pleno domingão, na hora do almoço, né? Falar com a gente e esclarecer o nosso telespectador. Doutor, muito obrigado. Boa tarde, já votou? Ainda não, vou votar agora. Então tá bom, um bom voto. Muito obrigado. Nós conversamos com o advogado especialista em direito digital, Clayson Gomes. E daqui a pouco volto com as últimas informações sobre a votação aqui em Goiás, que vai definir o próximo presidente da República. Continue com a gente e a TBC de olho no voto. Estamos de volta com De Olho no Voto e para certificar a confiabilidade das urnas eletrônicas, o Tribunal Regional Eleitoral promove hoje uma auditoria chamada de votação paralela. Confira na reportagem de Rafaela Bernardes. Antes de dar início à votação paralela, fiscais do Tribunal Regional Eleitoral fizeram uma explicação detalhada do processo de auditoria aos representantes da OAB e do TSE que acompanharam a votação. A auditoria é um procedimento de certificação de funcionamento das urnas eletrônicas e da confiabilidade do processo eleitoral. Nós votamos em cédulas com escoteiros que são convidados, eles preenchem as cédulas e hoje, durante o dia todo, como se fosse uma eleição normal, nós vamos transferir os votos das cédulas de papel para as urnas eletrônicas. Tudo neste ambiente monitorado, filmado, com gravação de áudio e ao final do dia, como numa votação normal, nós vamos fazer a totalização, tanto da urna eletrônica quanto da contagem manual das cédulas, para mostrar que ambas coincidirão, de modo que o que foi inserido na urna é o que realmente será contado por ela. A votação paralela foi aberta às 8 da manhã e segue até às 5 horas da tarde, horário oficial da votação em todo o país. Ao final do processo, cerca de 700 votos terão sido apurados. O resultado deve ser exatamente igual aos votos registrados nas cédulas de papel. A votação paralela existe desde 2002, mas neste ano o processo de auditoria das urnas eletrônicas tem um peso especial. Isso porque as notícias falsas, as chamadas fake news, nunca foram tão disseminadas durante um pleito eleitoral como foram neste ano. Nós nunca tivemos, numa situação como a de hoje, com tantos questionamentos sobre a confiabilidade do voto eletrônico. Então é muito favorável e até de nossa parte desejável que haja um acompanhamento por parte da sociedade. E o acesso a este ambiente é um acesso público, mas o que nós verificamos é que sequer os partidos políticos comparecem. Nós temos a presença da OAB, que acompanha desde o início os nossos trabalhos aqui, fiscalizando também, mas os partidos políticos e eleitores de forma geral não comparecem. Mas isso não nos tira o ânimo, a disposição de fazer o nosso trabalho e de mostrar sempre e com todo equilíbrio e serenidade que o voto eletrônico é confiável, rápido e seguro. E a gente volta a falar agora ao vivo com a repórter Rafaela Bernardes, que está na sede do TRE aqui em Goiânia e traz mais informações para a gente sobre a votação em todo o estado. É com você, Rafaela. Oi, Enzo. Volto a falar ao vivo aqui da sede do TRE. A gente acabou de ver na matéria que a OAB participa desse processo de auditoria e de lisura do processo eleitoral. E agora está ao vivo aqui com a gente um representante da OAB, que é o advogado Vandir Alan. Ele que vai falar, que vai dar umas dicas para o eleitor nesse dia de votação e falar um pouco sobre esse processo eleitoral. Boa tarde, doutor Vandir. Queria que o senhor falasse para o eleitor que nos assiste. O que pode hoje, o que não pode, o que configura um crime eleitoral? Boa tarde. A campanha eleitoral encerrou ontem, né? Então qualquer ato de propaganda eleitoral, pedido de voto, divulgação de candidatos ficava restrito ao dia de ontem. Hoje o eleitor que for pego pedindo voto, distribuindo material de campanha, ele pode ser recolhido até a central de flagrantes e vai responder um processo eleitoral pela boca de urna, né? É possível ao eleitor fazer a manifestação individual e silenciosa da sua preferência eleitoral, inclusive utilizando de camisetas, né?
O que não pode é a aglomeração de pessoas e o pedido de votos, especialmente nos locais de votação, e também o transporte irregular de eleitores. Não é possível um eleitor recolher alguém na rua e transportar até o local de votação. É diferente com relação ao seu familiar, um parente próximo, onde, se for abordado pela polícia, poderá esclarecer que se trata de um parente e não de um serviço de transporte de eleitores. Agora, doutor Vandi, essas eleições desses anos têm sido um pleito atípico, muito diferente do que a gente já viu aqui no Brasil. O senhor, como integrante, presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, como que o senhor analisa o pleito eleitoral desse ano? Eu avalio sobre dois aspectos. Um positivo no sentido da ampla participação popular, especialmente através das redes sociais. Mas esse acesso à voz que as redes sociais traz para o cidadão, ela traz um grande problema também, que é a disseminação das fake news, onde nós vimos reiteradamente, através de vocês mesmos da TBC, fizeram reportagens a respeito disso, e nós vivenciamos isso nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais. Então, nós tivemos, por um lado, a ampla participação da população na discussão política, mas nós tivemos também a falta de cuidado da população em filtrar aquilo que era informação real e aquilo que era informação produzida para beneficiar ou prejudicar determinado candidato. E com isso, a gente teve uma eleição de extrema polarização, onde os antagonistas promoveram e incitaram um ambiente de guerra, né? Nós esperamos que, ao fim das eleições, o nosso líder, aquele que venha a ser escolhido presidente da República, tenha efetivamente o papel de pacificador do nosso país, porque o que nós vivemos na eleição não pode se prorrogar para o nosso dia a dia. Muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. E é isso, Enzo, a gente continua acompanhando esse dia de eleições. E agora eu volto com você. Ok, Rafaela, muito obrigado e bom trabalho aí. E a gente encerra essa edição do De Olho no Voto com mais imagens da votação aqui em Goiânia. Mas continue ligado na TBC. Durante toda a tarde desse domingo, nós vamos transmitir boletins ao vivo em nossa programação com as últimas notícias sobre esse segundo turno aqui no estado e também um link ao vivo direto do TRE a partir das 7 da noite. E a gente acompanha nos estúdios a apuração dos votos em tempo real. É a TBC, de olho no voto.